Olá! Você começou a aprender circuitos digitais e não entendeu a relação entre multiplexadores, circuitos, tabelas verdade e tudo isso pareceu muito complicado de saber como conseguimos ter uma representação de um circuito dessa caixinha que representa o multiplexador? Caso você esteja nessa situação, não se preocupe. No vídeo de hoje, veremos em detalhes como realizar e entender a associação entre tabelas verdade, circuitos lógicos e o multiplexador. Bom, pessoal, então ele tem três objetivos aqui nessa parte, tá? Primeiro é entender o comportamento do multiplexador por meio da tabela verdade que nós temos representada aqui, tá? Entender como é que isso aqui funciona, como é que chegamos nesses valores aqui, ok? Considerando o multiplexador de dois canais, ok? Então nós temos as entradas A e B, né? Uma outra entrada aqui de controle de seleção que nós estamos chamando de ES e uma saída Y. Então a gente vai ver como é que funciona essa parte aqui, tá? Depois disso a gente vai fazer a simplificação usando o mapa de Carnot para chegar a uma equação booleana, uma expressão booleana, né? E conseguir criar esse circuito aqui que representa o funcionamento dessa tabela verdade. Ok? Então são esses os objetivos. Então vamos começar entendendo essa tabela aqui, ok? Vocês vão ver que não tem nada de difícil. A gente consegue, não precisa vocês se preocuparem em decorar como é que funciona, tá? É bem tranquilo. Então, só a critério aqui de teste, tá? Para ficar mais fácil a gente escrever, ao invés de usar o ES aqui, eu vou chamar de C, tá? Mas é porque um C aqui é como se fosse de controle, tá? Mas é a mesma função do ES aqui, só para ficar mais fácil. E a gente tem o AB e o Y igual. Bom, então vamos lá, vamos criar essa tabela aqui, vamos entender ela, como é que ela funciona, tá? Então vejam o seguinte, pessoal. Então nós temos três variáveis aqui, né, que vai ser o A, o B e o C aqui, que vai ser o ES, né? Então eles vão ser os valores de entrada e nós temos o Y, tá? O Y que vai ser o valor de saída. Então os valores de entrada a gente já sabe como é que faz, né? Vão ser três variáveis, então nós vamos ter 8 linhas aqui na nossa tabela. Por quê? Porque 2, né, elevado na 3, que é o número de variáveis de entrada, é igual a 8. Então é por isso que nós temos 8. Então a gente vai variar aqui o A, vamos começar pelo A. De 1 em 1, né? Então 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 2 a mais. É mesmo, é? Tá, pessoal? Então, agora eu vou de 2 em 2. Então, pro B é 0, 0, 1, 1. Meu Deus do céu, vamos apagar isso aqui que ficou horrível. Bem louco! 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. E agora eu vou de 4 em 4. Então é 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Tá. Fazendo então essa entrada aqui, pessoal, eu tenho todas as combinações possíveis, tá? De valores de entrada para essas variáveis aqui. Então são todas as possibilidades que eu consigo de entrada, ok? Então agora vamos para o y. Como que eu sei o que eu vou querer de y, tá? Então vamos lembrar aqui, ó, que a variável de seleção ela vai indicar qual das variáveis que vai receber qual que vai estar ativa no momento, tá? Então significa o seguinte, que quando eu tenho C valendo 0, eu estou ativando o A. E quando eu tenho C valendo 1, eu estou ativando o B. Certo? Então, o que eu vou querer fazer, né? Eu vou querer transmitir o valor 1 de A quando o A estiver ativado. Então, eu vou querer o valor 1 de A, né? 1 em A, somente quando C for igual a 0. E essa condição eu tenho somente nessa linha aqui, pessoal, tá? Então, ó, eu vou ter o valor 1 em A e o C valendo 0. Então, aqui Y vale 1, ok? Y vale 1. Somente quando eu tenho o meu A valendo 0, o meu B valendo 0, né? E o meu C aqui valendo 0. Tá? Muito bem. Agora vamos para a próxima variável aqui, tá?
que é quando eu tenho o meu C valendo 1 e eu tenho o meu B valendo 1. Então, e o meu A valendo 0. Então, quando eu tenho o C valendo 1, o B valendo 1 e o A valendo 0, é essa linha aqui, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor 1, ok? E a última variação que eu vou ter é quando eu tenho o C valendo 1 e o B e o A valendo 1. Tá? Então vão ser essas três condições aqui que eu tenho do meu Y valendo 1. Ok? Caso contrário, vai ser tudo valendo 0. Então eu posso preencher as outras alternativas aqui, ó, valendo 0. Ok? Existe outra forma de fazer essa tabela também, que é se eu colocasse o B aqui, ó, no lugar do A e o B e o A no lugar do B, fizesse essa alteração aqui. Mas o resultado é o mesmo, tá? Se vocês olharem aqui essa tabela, a tabela que eu coloquei aqui para vocês, pronta, tá? A gente começou pelo B aqui nesse canto e eu comecei pelo A aqui, mas vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Aham, sei. Aham, sei. Agora que eu tenho o meu valor de A e de B, eu vou fazer agora o mapa de Carnot. Então, a primeira coisa que eu tenho para fazer no mapa de Carnot aqui, no caso eu tenho 3 variáveis, né? Eu vou fazer o esqueleto dele, né? Então, eu vou ter em cima aqui os valores de A. Vou colocar de B e de A aqui, né? Seguir a mesma lógica que eu coloquei ali. Então, B e A em cima. E aqui do outro lado eu tenho só a variável C, tá? Então, a minha variável C, ora vai ser 0, ora vai ser 1. E o da minha combinação AB, eu começo com a combinação 0, 0, ou seja, A valendo 0, B e A valendo 0. Depois eu vou para 0, 1. Depois eu vou para o 1, 1, tá? Esse aqui é um detalhe que o pessoal normalmente erra no mapa de Carnot, tá? Vai para a representação do 1, 0, mas não pode, porque a gente pode fazer só uma variação de 1 bit por vez, tá? E por último eu tenho então o 1, 0, ok? Então agora o que eu faço? Tendo esse esqueleto aqui, eu vou analisar cada uma das saídas aqui. As saídas que me importam é somente quando eu tenho o Y valendo 1. Então veja o seguinte, ó, eu tenho o C valendo 0, ok? Eu tenho o B valendo 0 e o A valendo 1. Então, o BA valendo 0 e 1, respectivamente, em C valendo 0, é somente nesse caso aqui, ó. Então aqui eu tenho 1, porque, ó, B vale 0, né? Eu tenho B primeiro, depois o A vale 1, né? E o C vale 0. Então é aqui, exatamente aqui que eu tenho essa representação aqui, ok? Então eu vou analisar essa outra aqui, porque eu também tenho valendo 1, tá? E o Y valendo 1. Então vamos lá. Eu tenho C valendo 1, ok? B valendo 1 e A valendo 0. Então, ó, C valendo 1 é essa linha aqui, ok? Aí eu tenho o meu B valendo 1, então aqui eu tenho o B valendo 1 e o B valendo 1. Mas eu quero que o A vale 0, então vai ser aqui, ó, nessa posição aqui, que eu tenho o 1 também, certo? Então eu já fiz esse aqui. Falta só o último, que é este carinha aqui. Então, quando todos eles valem 1. Então, C valendo 1 aqui, B e A valendo 1 é aqui. Ok? Então, o resto do mapa eu completo com 0. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 0. Certo? Então, tendo esse esqueleto do mapa aqui já montado, eu vou fazer agrupamentos agora, sendo que cada agrupamento tem que ter o tamanho do número de elementos dentro dele equivalente à potência de 2, tá? Então ele tem que ter 1 elemento, 2 elementos, 4 elementos, sempre tentando fazer os maiores conjuntos possíveis. Então aqui, ó, eu posso fazer um agrupamento com esses 2 bits aqui, né? E depois um outro agrupamento com esse aqui. Entenderam? Então eu não consigo fazer grupos maiores, então são só esses e eu já peguei todos os elementos do meu mapa aqui, ó. Então eu vou analisar cada um desses agrupamentos, ok? Então como o resultado é y, e eu vou chegar na minha expressão booleana, eu vou começar aqui, ó, y igual, tá? E vou analisar primeiro esse grupo aqui, que eu tenho mais elementos. Então eu vejo o seguinte, ó, o meu C, aqui nesse agrupamento, ele vale 1 nos 2 elementos, tá? Nos 2 instantes desse elemento. Então o meu C é importante, o meu C não mudou. Sempre que ele não muda, ele é importante. Então eu vou colocar o C na minha expressão. Como o C vale 1, então ele não é o complemento de C. Se fosse no caso do 0, seria complemento de C, mas é só C.
ok? Então eu vou analisar agora os valores de B e de A, que são esses aqui de cima. Então veja o seguinte, ó, o valor de B, o B nesse elemento aqui vale 1 e o B nesse elemento aqui ele vale 1 também. Então o B é importante. E como ele vale 1, eu vou colocar ele como B sem o complemento. Ok? Agora vamos analisar o A. Ó. O A nesse elemento aqui vale 1, ó, nessa parte. Só que aqui o A vale 0. Se ele muda de valor, não é importante para mim. Virou casaca, né? Torcia para o Grêmio e depois virou Colorado. Não quero ele. Então não coloco ele na minha expressão. Vou colocar aqui um ou, ok? E vou analisar o outro elemento. Então vamos ver o seguinte, aqui o meu C, ó, nesse elemento aqui, ó, o C está valendo 0, ok? E eu tenho só um elemento, então ele não mudou, tá? Ele poderia mudar se eu tivesse um elemento, um grupo de elementos que pegasse os dois valores de C, mas ele pega só 0, então o C é importante para mim. Só que eu vou colocar ele aqui, ó, como complemento. Por quê? Porque o C está valendo 0. Então eu vou analisar agora o meu valor de A, o meu valor de B, né, pessoal? Então vamos ver o seguinte, o B aqui nesse caso, tá? O B não é importante para mim, tá? Porque ele não tem variação aqui para mim, tá? Então ele não vem para minha expressão, ok? E o meu C e o meu A aqui, o A vale 1, tá, pessoal? Então, por quê? Ó? Porque nesse meu elemento aqui, o A não muda, né? Então o A ele continua aqui para mim. Então eu coloco ele aqui embaixo, certo? Tá bom. Dessa tabela verdade. E aí como é que eu posso fazer o mapa dela, tá? Como é que eu posso fazer o circuito digital dessa expressão booleana? Muito simples. Então vamos ver o seguinte, ó. Quais os valores que eu tenho? Eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de B e tenho o valor de C, né? E tem uma saída que é y. Então veja o seguinte, entre C e B, que é essa parte aqui, ó, eu tenho um end, tá? Então eu vou ter aqui um end, acho que eu vou até colocar o C no meio aqui, porque fica mais fácil depois que eu fazer o circuito. Vou colocar, que vai ter uma ligação entre eles, então eu vou colocar o C aqui, ó, eu vou colocar o B, tá? Então veja o seguinte, entre B e C eu tenho uma end, então eu vou puxar aqui B e vou puxar C, tá? E vou fazer uma porta end aqui, ó, que ela é mais arredondadinha, tá? Então já fiz essa parte aqui. E depois eu tenho um complemento de C, tá? Então eu vou colocar uma portinha not aqui, tá? Com um end com um A. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho um end com o A. E o resultado de ambas as portas vão para um OU, que ele é mais bicudinho, né? E esse resultado é Y, ok? Então aqui, pessoal, esse circuitinho aqui que ficou meio feinho aqui, meio desenhado, tá? Não, nada a ver, irmão. Mas ele representa o mesmo circuito que esse aqui, ó. Então vejam que é a mesma representação. Então nós vimos como que é o comportamento da tabela verdade que implementa o multiplexador, como que cria a simplificação usando o mapa K, chegando então na expressão booleana até o circuito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso essa informação seja do seu interesse, se inscreva no canal e clique em gostei. Assim, outras pessoas ficarão sabendo desse conteúdo e assim todos nós aprendemos juntos. Nos vemos no próximo vídeo.